Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai continuar uma conversa sobre real estate, sobre esse mercado imobiliário que está junto num movimento de transformação do Rio de Janeiro. Fica com a gente que vai ser bacana, né, Nani? Com certeza. E hoje estamos com o Thiago Miranda. Thiago, conta para nós quem é o Thiago, qual a empresa e o que a gente vai falar hoje aqui. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Nani. Obrigado pelo convite, Ricardo. Estava aqui relembrando, né, antes da gente começar com o Ricardo, que eu já estive aqui nessa casa. Já participei aqui de um conselho. Nem lembro ainda qual foi o conselho, mas eu vou buscar isso. Mas, assim, bem gostoso voltar aqui, ver que as coisas estão acontecendo, que a associação está buscando um caminho, está buscando um crescimento. Acho que o Ricardo está liderando aí alguns projetos para isso e, com certeza, você tem uma história aqui para contar, você tem toda uma tradição que vai carregar a associação para um caminho positivo de criar esses negócios, criar parcerias, oportunidades, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou diretor executivo da Fator Realty. Comecei no mercado imobiliário em 2001, na Carvalho Hosking. Comecei como estagiário. A Carvalho, que é uma das maiores uma organizadoras, escola, né? Foi realmente... E comecei ali entregando apartamento para as pessoas que compram, as famílias, né, os clientes que compravam. Meu trabalho era entregar a chave para a família. Fazendo entrega de chaves, que legal. E aí fazia toda a parte de vistoria do apartamento, caimento de piso, janela, esquadria, portas. Então, assim, engraçado que eu não entendia muito. Naquela época, para mim, aquilo era assim, era só um trabalho, mas hoje em dia eu vi o quanto aquilo foi importante, o quanto foi relevante para mim entender, né, esse processo de participar desse momento que é especial pra caramba, né, Nani? Com certeza. Você, quando a gente vende um apartamento para alguém e ali a gente sabe que tem sonhos, tem esperanças, tem a intenção de rentabilidade, de investimento, e quando você passa a chave para esse cliente, né, você sente aquela emoção ali na hora, né? Então não importa se o cara já tenha comprado 10 apartamentos ou seja o primeiro. Lógico que o primeiro é mais forte. Mas começou assim. De lá eu saí, aí fiquei um tempo fora do Brasil, fui estudar. E aí voltei e fui para PDG. E aí, na verdade não era PDG ainda, era CHL. E aí a gente estava naquele processo de ser comprado pela PDG. A PDG tinha comprado 30%, depois comprou mais 30%, ficou com 60% até integralizar, né? Fez os 100%. E aí eu participei de todo aquele crescimento, de toda aquela transformação de sair de uma empresa média, né, para uma mega empresa, né? Foi uma das maiores incorporadoras do Brasil. A gente vendia 1,5 bilhão por ano, né? A Nani lembra disso. Eu já estava lá. Era tipo, acho que a gente fazia uns 50 lançamentos por ano. Minha Casa Minha Vida, médio alto padrão, era para tudo quanto é lado. Uma hora você estava vendendo um imóvel de 99 mil em Campo Grande e uma semana depois você estava com um imóvel de 5 milhões na Lagoa. É verdade. Então, assim, ali eu peguei um entendimento grande do mercado imobiliário. Acho que ali deu para eu poder crescer profissionalmente. E aí saí da PDG e fui para Fator com o desafio de desenvolver o Nordeste. Recife, Salvador, principalmente Salvador. A gente tinha uma área muito grande lá. Essa área, ela virou um bairro, né? A gente são 40 prédios na mesma localização. Era um loteamento, ficava dentro de um bairro, era quase uma sub-região ali da Pituba, não sei para quem conhece Salvador. E aí, que foi transformada hoje no bairro Aquários. Em 2022, o prefeito sancionou a região como um bairro. Uma praça incrível de 7 mil metros quadrados, uma região com comércio, com 3 escolas, com tudo que
qualquer pessoa procura, né? É quase uma península, só que não é uma fechada, né? Sim. É uma região aberta, mas você tem ali uma série de serviços e comodidades, lazer que você não encontra normalmente em Salvador, tá? Isso atrai muito as pessoas. É uma região, você tem a região de Salvador nobríssima, né, como se fosse um Leblon de Salvador, Corredor da Vitória, Barra, tudo, mas assim, essa região, apesar de não estar perto dessa área mais dessa nobre, área nobre, você é uma zona de valor muito grande, você consegue operar 1 metro quadrado ali de 15 mil, 16 mil reais o metro quadrado, que para Salvador é um ticket bem alto. Bom. Imagino que sim. E é isso. E aí, tô na Fator tem alguns anos. A gente tá agora olhando muito para o Rio de Janeiro também. A gente não vai largar Salvador, né? A gente tem alguns negócios lá em Salvador ainda para botar de pé, mas a gente está olhando muito para o Rio de Janeiro, cada vez mais Rio de Janeiro. A gente fez em 2023, a gente lançou um empreendimento super diferenciado. Foi um dos primeiros estúdios do Rio de Janeiro, ali no Maitá. Um prédio com vista para o Pão de Açúcar, vista para o Cristo. São 2 pavimentos de lazer, 5,80 de pé direito, uma piscina no rooftop. É um produtaço, né, feito pelo Feu. O Feu é um dos nossos arquitetos. Um produtaço, um nível de acabamento, todas as áreas comuns. Quem fez foi a Aspira, um escritório lá do Espírito Santo, umas áreas super diferenciadas. A gente lançou esse empreendimento. 2024 a gente resolveu muita coisa lá em Salvador, e aí 2025 a gente começou a olhar para o centro da cidade. E aí foi uma paixão platônica ali, a gente não tinha ideia do que a gente poderia encontrar no centro. Mas, desculpa, olha só, Ricardo, é porque ele tá falando, e aí ele vai entrar no centro, mas antes de você entrar no centro, Thiago, você não tem ideia do que é esse prédio do Maitá. Porque ele falando, primeiro, é um retrofit. Ele era o quê mesmo? Já era um prédio emblemático pela altura dele. Eu vou contar a história então desse prédio. Porque ali, gente, mas é que é incrível mesmo, assim, o prédio, ele não tem uma vista Cristo e vista Pão de Açúcar. Ele mirante, tem uma vista, né? É isso que eu ia falar, ele tem uma vista panorâmica, ele é um mirante. A vista de lá é um fenômeno, é incrível aquele prédio. Eu acho que não existe uma vista... não tô aumentando não, tá, Ricardo? Não, eu também não, por isso que eu voltei no assunto, porque a gente... Foi uma das coisas que encantou muito a gente. Todo mundo ia lá e fazia foto, era quase um mirante mesmo, os clientes, os corretores, todo mundo, não incrível. Não existe uma vista naquele nível, porque o prédio, ele já é projetado num nível acima. Uhum. Então, se você olhar, ele é mais alto do que praticamente todos os prédios do entorno. Esse prédio, ele foi da prefeitura durante o tempo era o Rio Urbe. Isso que eu ia falar, era transporte. Onde fazia, qual é? Sabe qual é? Sei. Bem na esquina ali, no Largo dos Leões. Largo dos Leões, teve lá? Na Rio Urbe. Então, exatamente. Que era parte de audiovisual, né? Eles faziam muito material de vídeo, tinha uma série de andares lá, né? Cada andar era um departamento. E lá, o desafio, que eu não sei se você vai lembrar, os 6 primeiros pavimentos eram garagem. E tinha um elevador de carro gigantesco. E aí, a gente olhou para aquele projeto lá, né? E ficou assim, como é que a gente faz isso aqui dar certo, né? Muita gente estudou esse negócio, mas não teve o insight que a Fator teve. E na verdade, a Fator teve pelo olhar do Vasco, né? Que é o nosso presidente, né? Ele enxergou um potencial que ninguém tinha enxergado, que era transformar a parte do estacionamento em unidades privativas. Todo mundo olhava pro prédio e falava, a conta não fecha. Porque eles começavam dali pra cima, né? Do 8º pra cima, do 7º pra cima, que eram os escritórios. E dali pra baixo era só vaga. Então, assim... ninguém fazia a conta da viabilidade trazendo essa área privativa do 2º até o 6º. Então a conta não fechava porque
no final das Não contas podia o preço aproveitar. fica... Exatamente. O preço do imóvel, né, do prédio, não estava desencaixado com o resultado que a gente precisava encontrar ali. Então, aí a gente falou, cara, dá para fazer um negócio aqui. Vamos avançar nisso. E aí foi esse insight que fez a diferença toda. A gente transformou todas essas vagas de garagem em unidades residenciais, né? Então, só que assim, a obra é uma obra de nível muito, vamos dizer assim, não seria qualquer empresa que faria essa obra, tá? Porque ali a gente está, além de toda a parte de reforço de fundação, a gente está indo para 96 estacas de reforço, além da reforço de Bastante estrutura, coisa. subindo pilares. Você tem também toda essa parte, a gente quebrou 3 lajes. São 3 lajes enormes que a gente quebrou para poder refazer as lajes de acordo com a legislação, seguindo o pé direito permitido para residencial. Exato. Porque garagem... Porque é diferente. É diferente o pé direito de garagem para residencial. Então, assim, imagina quebrar as lajes A complexidade todas. dessa obra, Enquanto né? isso, você tem que fazer um reforço temporário para poder quebrar as lajes até elas voltarem e depois se tornarem estruturais depois dentro do processo. Então, assim, hoje eu acho que é uma das obras de retrofit mais complexas que tem. A Fator, ela tem a parte da incorporação e a construção, né? A construtora da Fator, que atua no mercado, inclusive, a gente constrói para outros negócios, ela tem uma expertise, tem uma tradição, tem um nível técnico muito forte, tá? Então a gente é chamado, assim, em situações... Tem gente indo visitar essa obra para falar, cara, como é que vocês estão fazendo isso aqui? Como case, né? Exatamente. Não tenho dúvidas disso. E quando ele fala nós construímos outras coisas... São outras coisas também complexas. Também. Não, e eu né? tô andando aqui, que eu me lembro do prédio, você tá falando e eu tô andando dentro do prédio. Exatamente. Então você precisa ir lá visitar, é incrível. A gente colocou varanda no prédio. Caramba. O prédio todo não tinha varanda, todos os apartamentos vão ter varanda. Não, e dois pavimentos de lazer, né? O rooftop e um outro pavimento intermediário que também tem uma vista incrível, então é tudo incrível lá. E o outro negócio que eles também fazem são hospitais. A Fator, ela tem esse braço de condição, né? E a gente tem uma atuação muito forte em construção de hospitais, né? A gente está, nesse momento, a gente está construindo o hospital da Unimed de Maceió. Tá. É um hospital de 30 mil metros quadrados, 276 leitos. É uma coisa assim, é lindo, mas é uma estrutura enorme e é uma obra muito complexa também. E tá em que nível lá? Em nível que etapa da obra? A gente está começando a parte de revestimento do hospital. Legal. Vai ser um equipamento lá muito importante para a cidade. A Unimed está esperando também. A gente acompanha os vídeos, né, todo o material. A Unimed está esperando que aquilo ali seja realmente um divisor de águas, em termos até de tecnologia, em termos de bem-estar para o paciente. Você gera uma série de benefícios depois, né? Mas a gente já construiu vários hospitais, né? A Fator já teve alguns hospitais também. Então a gente tem uma expertise muito grande nesse setor. A gente, ano passado, o retrasado, a gente entrou em outro setor também, que é no setor de shoppings. A gente fez o shopping de Maceió também, a expansão do Parque Shopping da Multiplan. Ah, que bacana, isso eu não sabia. Lá. O Cândido fez algum projeto lá, o José Cândido. JZ, fez algum projeto de arquitetura. A gente que tocou isso, a gente tá fazendo um shopping em São Paulo agora, que eu esqueci o nome do shopping. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, assim, a gente conseguiu entrar nesse segmento. É difícil você conseguir migrar, né? Quando você vira especialista num segmento, você migrar para outro. E o hospital é complexo. Então, esse é por isso que eu falei, falar, né? de complexidade. É o que eu costumo dizer, o difícil é você ter um profissional melhor qualificado, falar para ele, simplifica aqui nesse tipo de obra. Ele não consegue. Exatamente. Não,
Quem entende de obra sabe o seguinte: se você faz um hospital com todo o nível de normas que você tem que cumprir, né? Você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Faz todo sentido. E aí, e tem uma coisa a mais, tem um variante nisso, assim, que é fazer um hospital com ele funcionando às vezes. No sentido dos hospitais de retrofit. A gente fez muita obra de retrofit do hospital. Então, às vezes, o CTI, o centro cirúrgico, não pode parar. Verdade. E você tem que entrar ali e fazer, né? Você tem que fazer a expansão, tem que fazer a reforma. Quase como o gato. Entrar sem ser percebido e sair sem ser percebido. Exatamente. Tem que fazer dar certo. Você não pode ter barulho, porque... Mas a gente tem uma relação muito boa, assim, a gente entende que, assim, quando a gente vai fazer uma obra no hospital, nosso melhor amigo são os médicos, né? Então a gente tem que criar ali um programa de relacionamento com eles, mostrar para eles que a gente vai precisar de tal dia, tal hora. Então a Fator tem já essa habilidade. Que às vezes a gente fala assim, faz um hospital, contrata qualquer empresa. Não tem que entender. Não funciona assim, né? Que nem assim, a pessoa que vai vender uma casa, um apartamento, né? A melhor coisa é ela passar para o corretor o que é o bom daquilo ali, né? Quais são as facilidades daquilo ali. Sim. Porque ela vive aquilo. Se você vive alguma coisa, você sabe falar com propriedade. Exatamente. Claro. Então, assim... Mas passar para o técnico, para quem conhece tecnicamente da venda... Exatamente. E aí o corretor absorve bem isso, os bons corretores têm essa capacidade e às vezes até escalam isso, né? O cara que é bom, o corretor bom, ele pega a informação... trabalha a informação de uma forma que ela fica mais encantadora. É verdade. O trabalho é esse, né? Corretor não é só, olha aqui, tem uma planta, tem uma cozinha, ele não pode ser só apresentador de produto. Engraçado que eu falei isso ontem, né? Você já falou isso algumas vezes, né? Mas ontem, por sinal, eu repeti isso lá na loja. A gente não pode ser só apresentadora, a gente realmente tem que ter a preocupação com a vida do cliente, né? Então, eu preciso entender quem é esse cliente, se essa compra faz sentido, né? E aí, sim, trabalhar algo que faça do cliente realizar o sonho dele ali com nenhum problema, para que ele prospere, para que ele nos indique, para que ele compre de novo, né? Então, essa preocupação é genuína e por isso a gente escolhe os parceiros certos para trabalhar, por isso que a Fator está aqui hoje com a gente. Me dá uma... Sem te cortar, qual é a chave para você conversar com o seu cliente e mostrar esse diferencial? Porque, de repente, você, num hospital, está competindo com uma outra empresa que, você está dentro do mercado, você sabe que não tem as mesmas competências que você, e por uma diferença de 2, 3, 4, 5%, você fala, cara, eu não tenho essa margem. Ele está fazendo uma mágica que talvez ele não saiba que vai encarar um problema, mas se você contratar, você vai encarar um problema junto com ele. Essa pergunta é muito boa, muito boa, Ricardo. É assim, os valores de contratos de construção de hospital são muito grandes, né? São 200 milhões, 300 milhões de contrato, né? Então, 0,5% já é, assim, um volume enorme de dinheiro. Né? E aí você é questionado assim, qual é a diferença, né? Por que eu não posso contratar uma pessoa mais barata e em vez de contratar vocês, né? E eu acho que a diferença é que a gente, além da gente ser uma construtora, a gente tinha hospitais. A gente operava os hospitais. Você sentiu as dores. Entende exatamente o que está fazendo. A gente sabe qual é um tamanho certo de enfermaria. A gente sabe o que dá para fazer num quarto, um quarto hospitalar para poder tornar aquele quarto mais agradável ou dar mais eficiência no projeto. Eu estou falando aqui da Fator Construtora, que não, eu toco a incorporação, tá? Mas como a gente é muito integrado lá na empresa, a gente... Por exemplo, as reuniões de incorporação, o diretor de planejamento participa, de construção participa. Assim como eu participo das reuniões da parte de construção também, eu sei todos os negócios que estão acontecendo. Então, a gente troca muito, né? Eu acho que acaba que no final todo mundo conhece bastante do nosso negócio. Não, e isso é fundamental, assim, eu até provoquei você falar do hospital, que nem é o meu business, né? A gente não vende sala em hospital, por exemplo, mas para que as pessoas entendam o tamanho da Fator, sim, né? Sim.
E aí a Fator, né, tem esse retrofit lá do Humaitá, que é incrível, vale a pena conhecer, né, e veio no ano passado com os olhos para o centro, depois a gente fala lá do Jardim Botânico, mas aqui com os olhos para o centro, né, com uma preocupação muito grande, a gente lançou um empreendimento lindo no ano passado, né, que é aqui do lado. Falar um pouquinho a nossa relação com o centro, tá? A gente sempre, quando a gente falou, vamos mirar aqui o Rio de Janeiro, vamos focar na Zona Sul, né? E é um mercado muito competitivo e um mercado muito difícil de atuar, né? Porque você tem grandes operadores, a gente tem grandes empresas, né? E além disso você tem a escassez do terreno. E quando o terreno não é escasso, né? Que aparece a oportunidade... É impraticável economicamente. Não, a conta até fecha. O problema é que você tem uma série de restrições legais às vezes, né? É inventário, 3 irmãos que um irmão não quer vender. E aí você entra também, então assim, são várias barreiras à entrada, né? E aí você tem que ir sustentando aquilo até você conseguir vencer, né? Então é o que eu falei assim, não é um mercado para amador, né? É um mercado profissional. Então a gente gosta do mercado, é um mercado com liquidez, é um mercado com valorização. Você não tem como um imóvel na Zona Sul não valorizar, né, e não ser líquido. É verdade. Não existe e assim, não é conversa, né? Os números mostram isso, não tem... Assim, em termos de números, assim, não sei se o Ricardo acompanha, mas a gente está lançando... Ano passado o mercado vendeu 15 bilhões em VGV. Então, assim... Bom dinheiro. É um bom tamanho de mercado, tá? Eu acho que a gente tem muito potencial aqui no Rio de Janeiro, né? A Zona Sul é uma região que todo mundo quer, porque é uma região onde você sabe que você tem venda. É, né? O cartão postal do Rio, né? Exatamente. Então é exatamente isso, todo mundo quer. Quando o cliente chega lá na gente procurando um imóvel, especialmente o cliente que não é do Rio, ele entra pela Zona Sul. Tá? Esse é o caminho natural, é o sonho de todo mundo que não mora no Rio, é começar pela Zona Sul. E aí, após a gente entender o cliente, a gente acaba percebendo que a realidade dele nem sempre é a Zona Sul. E aí eu acho que com isso os incorporadores viram que o centro tem um potencial absurdo. É aí que entra o centro. Uma vista para a Bahia. Não, e a mobilidade, é fácil de você chegar em todos os lugares saindo daqui. Assim, você pode olhar para o centro e ver um monte de prédio, né? Você pode ver um bairro antigo, desorganizado, mas a gente começou a olhar para o centro diferente. A gente falou, cara, vamos olhar para o centro diferente, vamos apagar da nossa cabeça tudo que a gente tinha ideia do centro. Eu frequento o centro desde novo, meu pai trabalhava aqui no centro. Eu acho que muita gente passou por isso, né? Os pais trabalhavam no centro da cidade, né? Então eu tenho muita memória do centro, do galeto que eu ia almoçar, que eu ia trabalhar com meu pai. Meu pai trabalhava em banco e eu adorava vir para o centro. Porque a gente vinha como cidade, né? Eu vou à cidade. Eu vou à cidade, exatamente, eu vou para a cidade. E aí a gente falou, cara, vamos olhar para o centro diferente, vamos tentar abrir a cabeça e ver um outro centro, né? E aí foi quando começou essa mágica toda a acontecer da relação da Fator com o centro da cidade. E aí a gente começou a analisar isso. E a primeira coisa que a gente analisou, a gente falou assim, cara, o que está acontecendo no centro? Primeira coisa, o poder público investiu no centro. E isso é maravilhoso. Em qualquer lugar do mundo, quando o poder público, né, o Paes, né, tô falando aqui o Caiado, o Paes, outros políticos também que olharam para cá com carinho, né, com dedicação, e falaram, cara, isso aqui é uma oportunidade. Enquanto muita gente achava que aqui estava largado e abandonado, eles viram a oportunidade. Então falaram assim, não, ali é uma oportunidade até da gente poder não só transformar a cidade, né, mas a gente conseguir gerar novas receitas aqui. Sim. Porque em algum momento isso aqui vai estar só de TBI, que vai ser pago para cá, só de quando o comércio começar a vir, né, que a primeira onda é sempre o desenvolvimento e depois vem o comércio que já está funcionando. E já está voltando. A gente acabou de ver a notícia do Nubank fechando aqui 5 andares, né, de escritório no centro da cidade.
que era um movimento que a gente não via há muito tempo. Exato. Né? Mas assim, tem a L'Oréal aqui no centro, você tem várias empresas, isso aí existe, só que a gente não comunica. Aí é aquela questão da comunicação. E a gente tem um Saara aqui com 1.200 lojas. Não, Pulsante, vivo, né? Quando a gente começou a perceber, cara, calma aí, vamos entender. Porra, o governo entrou, a prefeitura entrou, aí demoliu o elevado. O elevado. Porto Maravilha. Beleza, primeiro movimento. Pô, depois fechou ali a Rio Branco para fazer um ambiente mais agradável. Depois colocou VLT. E aí você foi começar... Aí, Museu da Manhã. Então, assim, porra, não é possível que os caras vão dar um tiro tão errado assim, né? Então a gente falou, cara, a gente vai embarcar nisso junto. Foi muito bem pensado. Então a gente vai embarcar nisso junto. A gente começou até a estudar lugares no mundo onde teve esse tipo de... Cara, quando o poder público entra no jogo... Investe, né? Quando ele acredita. Muda tudo, muda tudo. E aí a gente começou a falar, cara, não tem como ficar fora disso. Você tem hoje no centro, você tem vários centros, né? Na verdade, você tem várias micro-regiões aqui. Até um parênteses, eu acho que assim, tem muito dinheiro para ganhar no centro, tá? Eu digo na corretagem. Não tenho dúvida. Eu acho que o corretor que estudar o centro, entender o que é um Saara, o que é uma Praça 15, o que é uma Orla Conde, o que é um Praça Mauá. Então, assim, eu acho que o cara tem que ser especialista aqui no centro para ele ter facilidade, Senac, CCBB. Então, a gente começou a falar, cara, tá tudo aqui, tá pronto, é uma plataforma pronta. É verdade. É uma plataforma de negócio. Os maiores equipamentos públicos Exatamente. do Brasil estão aqui. Aí a gente começou a fazer a outra análise. Qual é a infra real que tem aqui? Pô, primeira coisa, a gente tem 6 estações de metrô no centro da cidade, gente. É metrô para todos os lados. Sim. A mobilidade, que é um dos maiores problemas hoje de qualquer local, você tem aqui Exato. sobrando. Você tem aqui um VLT. Se quiser um charmezinho, vai no VLT. Não, e é um charme mesmo, né? Eu falo isso, mas eu não tenho certeza, tá? Eu acho que é um dos únicos bairros no mundo que tem um sistema de transporte interno próprio. Eu não sei outro lugar no mundo que tenha um sistema de transporte exclusivo para aquela determinada região. Você tem as balsas, as barcas para Niterói. Você tem toda a parte de ônibus que você tem aqui, você tem a Central do Brasil. Sim. Ali, você tem a rodoviária. Então, assim, o lugar é pronto, é uma plataforma pronta em branco para você poder operar. A gente come, porra, não é possível, poder público, plataforma pronta. Pô, aí você acrescenta mais coisas, que foi o que você falou. Você tem aqui vistas maravilhosas. Uma vista da Ponte Rio-Niterói, a vista da Baía de Guanabara. Do aeroporto. Do aeroporto. Não, a vista é fora do comum. É fora do comum. É realmente... É agradável. Você não tem... Você às vezes você compra a Zona Sul com vista de prédio. Não, e olha você só... Você não consegue uma vista agradável. Não, e olha só. O empreendimento deles aqui ao lado, na Praça Pio 15. Pio 10. Pio 10. Ele é em frente, mas é em frente mesmo à Candelária. Então, assim, a vista é linda. É como se você estivesse em qualquer cidade da Europa, assim. A gente tá aqui e não dá esse valor. E Nani, como a nossa vida não é uma vida simples, você chegar em casa com um monte de problema que a gente às vezes acaba trazendo, parar em frente à janela e dar aquela relaxada assim, com uma vista dessa, você esvazia tudo. Você fala, tô de boa. Então, quando a gente um começa... lifestyle diferente. E aí você vai juntando... Tem que ser aproveitado. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um convite para vocês conhecerem. A Orla Conde é fantástica. Além de ser uma área que é militar, porque é a área da Marinha, então tem a segurança que a gente busca para todos os locais. Você sai andando dali da Praça 15, né? Eu acho que começa ali e vai até eu não sei se vai até o Museu da Manhã ou se vai até a Roda Gigante. Só que assim, final de semana tá ficando lotado. Tá ficando Lotado. E as pessoas circulando. Lotado. Então, assim, aqui. É tanto benefício
E você fica assim, pô, não é possível que tenha isso tudo. E aí fala, não tem como você não participar de um negócio desse. Não, sem isso contar... sem falar que o aeroporto também é aqui do lado, né? Você porque vai a gente de VLT. falou... então... Para dentro do para aeroporto. dentro do aeroporto. E, assim, a gente olha para o centro hoje, a gente que desenvolveu essa questão de bairro, né, de estrutura, de implantação, de master plan de bairro, a gente olha para isso aqui como se fosse um bairro gigante, né? Então é como se fosse, não, é um bairro gigante, mas que a gente precisa construir ele de uma forma agradável. Reorganizá-lo. E você tem de tudo aqui, você tem os prédios, você tem aqueles galpões maravilhosos ali perto do Porto Maravilha, que você pode, imagina, empresas de tecnologia trabalhando ali, fazendo co-work ali, pô, startups sendo desenvolvidas ali, ao mesmo tempo prédios comerciais, ao mesmo tempo prédios de short stay. Sim. Então assim, você vai ter um sistema acontecendo aqui que é impossível dar errado. Exato. Impossível. Me diz, impossível isso eu quero que você me diga qual é o centro que você imagina. Qual é o centro que você gostaria de acordar amanhã, olhar e falar assim, cara, esse é o centro dos meus sonhos. A gente conversou, desculpa. Porque, assim, a gente ouviu aqui, o Alquete esteve aqui explicando uma ideia que ele teve que eu achei extraordinária, de trazer, por exemplo, a UFRJ, a Ilha do Fundão, aqui para dentro. Isso seria um sonho, metade da turma amou, outra metade falou, nossa, que loucura! Mas eu acho que a gente precisa de loucuras, né? Derrubar o elevado da perimetral foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi. A gente precisa de loucuras para poder sair do estado que a gente está e subir degraus. Quem sabe o Capanema extraordinário reformado, vários equipamentos públicos com uma dificuldade de ocupação gigante, que de repente pode ser retrofitado e virar espaço de universidade. E a garotada aqui, usando o centro, se movimentando nesse centro, isso muda. Com essa infra toda que já é oferecida aqui. Infinitamente de transporte, melhor, todos os modais praticamente, né? E com a questão da segurança um pouco melhor do que a questão lá da Ilha do Governador, né? Não, sem sombra de dúvidas, acesso e segurança, né? Não tem. Agora me conta qual é o comparação. centro que você queria acordar assim. Não, falar, nossa. eu assim, eu tenho certeza que eu vou ver isso, né? Eu acho que eu vou ver, nós vamos ver isso em poucos anos. Eu acho que num tempo menor até do que a gente imagina. Mas é um centro que vai ter mãe passeando com carrinho, vai ter gente passeando com cachorro, as crianças indo para a escola normalmente, os supermercados funcionando. Eu acho que esse centro, ele é um centro daqui a, sei lá, vamos botar aí entre 5 e 10 anos. Mas assim, com toda essa perspectiva, a gente tem o Porto Maravilha, foram 2.500 unidades vendidas e tem mais 2.600 unidades para virem ainda, da Cury. Então assim, eles fizeram um trabalho espetacular ali. Fizeram mesmo. Eu acho que eles conseguiram. A gente já comentou sobre isso. É um trabalho vezes, assim. É incrível. Foi um trabalho fenomenal de acreditar, de apostar numa localização, investir nessa localização. Até assim, antes que praticamente todo mundo, eles têm esse foco de residencial, Sim. mas tem a facilidade do Minha Casa Minha Vida. Você tem umas questões que facilitam, né, essa venda. Mas sabe que isso foi muito no início, né? Eles usaram esse gancho até do subsídio e tal. Hoje, eles já chegaram num patamar que os imóveis estão tão valorizados que não conseguem mais. Descasaram com o programa, né? Exato. Então assim, esse centro, Porto Maravilha, eu acho que o olhar agora vai ser muito mais o centro histórico, que é essa parte aqui, essa parte da Candelária. E assim, para terminar o pacote de coisas boas, de benefícios que a gente olha aqui no centro, você tem umas estruturas maravilhosas, né, de arquitetura, né? Você tem arquitetura clássica aqui, você tem arquitetura modernista. Deixa eu puxar a sardinha pro nosso lado. Tem esse prédio que foi a capa do Globo. Esse prédio aqui é a coisa mais linda do mundo. Esse prédio aqui é a coisa mais linda do mundo. Você tem essa fachada aqui, você não consegue nem fazer mais essa fachada hoje em dia. O painel que a gente tem lá embaixo. Não, esse prédio, se fosse construído hoje em dia, eu acho que assim, o custo disso ia ser estratosférico, né? Então assim, e tem muito prédio aqui assim,
aqui no centro. Que você já pega assim, você fala, não é possível. Uma fachada toda de porcelanato, uma fachada de mármore, uma fachada... Cara, são coisas assim que tu fala, isso é lindo demais. Exemplo disso é o prédio de vocês. Exatamente. Que foi desenhado pelo Lúcio Costa. Né? Isso foi uma das coisas que a gente ficou muito apaixonado de ter um projeto assinado pelo Lúcio Costa, a gente conseguir trazer essa história. Eu acho que isso foi um dos grandes sucessos, né? As pessoas gostam de comprar algo que tem algum valor histórico. Memória, né? Uma memória que... E o Lúcio Costa uma grife. Exatamente. Não é qualquer um, né? Mas assim, toda essa região da Candelária aqui, né? Se chama o antigo centro financeiro. Uhum. Então, ou seja, era onde tinham os bancos, as empresas... O prédio da Bolsa ali. O prédio da Bolsa. E o que acontecia? Eram empresas que precisavam passar uma imagem, né, de grande porte de empresa, e elas investiram muito, né, em acabamento, em fachadas. Né? Então você tem esse entorno todo aqui, que a gente até brinca, né, que é a zona sul do centro. É verdade. Porque assim, primeiro você tem um afastamento de um prédio para o outro, né? Você não tá naquelas ruas mais apertadinhas, você não tá naquelas ruas que você não tem tanta iluminação e tanta ventilação assim. Você, assim, a gente olhou para esse pedaço aqui e falou, cara, vamos trabalhar essa região. E aí a gente começou a discutir projetos de urbanização para cá, de tentar modernizar, talvez criar alguns espaços aqui de paisagismos, né? Criar um bulevar. Então a gente está muito engajado nisso, de transformar de fato essa região, porque a Candelária em si, cara, isso é uma obra de arte gigante, né? Você entra lá, é absurdo de lindo. 1700. Assim, a história da Candelária, se você começar a ler a história, eu li muito, mas agora eu não vou recordar, mas assim, a história também é magnífica, a construção, como é que foi feito, quanto tempo demorou, por que foi feito ali, uma série de atributos, e assim, e ela é um ícone, né? Eu acho que qualquer turista do mundo olha para aquilo ali e fala, nossa, que coisa linda, maravilhosa, e eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta. O carioca ainda não soube olhar para o centro da forma que ele merece. Acho que o centro é muito mais do que as pessoas entendem de que é o centro. Mas a gente tem uma dificuldade de valorizar aquilo que é nosso. Não, né? Você falou tudo, porque quando a gente passeia por aqui no final de semana, você vê muitas pessoas de fora. Sim. Não tem carioca circulando. Não, né? Exatamente. Mas os turistas estão todos aqui, porque conhecer o centro da cidade faz parte de um passeio turístico, né? Sempre que nós viajamos, tenho certeza que você também... no downtown, esquece. Exatamente. A gente sempre vai passar eu fui no num centro. Restaurante agora, tinha argentino, tinha mineiro, tinha de tudo. E Todos é isso, hoje é quinta-feira, né? Mas assim, o restaurante estava super lotado. E aí a gente entra em outro assunto, que é o investidor. Uhum. Né? Assim, a demanda pelo centro para short stay tá num ramp-up absurdo. Tem operação aqui de short stay entregando 2% ao mês, né? Então por quê? Porque, cara, tá conseguindo puxar um pouco a tarifa. E, gente, isso não é papo de vendedor. Não é. Faça uma pesquisa no Booking, no Airbnb. Verdade, pro carnaval agora, Charlie. E veja na Charlie, veja o valor. Eu acompanho das muito com diárias, a Lobier lá, com o Ernesto, né? E assim, ele me mostra, ele fala, Thiago, isso aqui assim, é um caminho sem volta, tá? Não tem como, não dá para você ter dúvida nisso. Quando você tem tudo isso empilhado, né? E tem tudo acontecendo, você não pode ter dúvida num negócio desse. E aí que a gente entrou, né? Então, na hora que você fala para um investidor, principalmente de fora, é bom pra gente, mas principalmente de fora, que é barato, que hoje o Brasil tá barato. Tá barato. Ele investir para ter 2% ao mês, a gente teve amigo, e ainda ter um apartamento pro dia que ele quiser passar uma semana ele compra para Rio. Rentabilizar e para usar. Não, Exato. E não é só isso, porque ele rentabiliza e, mais uma vez, eu já falei isso aqui, né? Mas o bem imóvel, a gente não pode esquecer, o bem valoriza. Sim. Então, imagina, a gente está falando de um centro hoje que tá barato. Quanto que ele vai valer depois de tudo isso? Com tudo isso pronto, né? Exato. Bom, a gente lá na empresa mesmo, eu acho que todas as empresas passaram por isso, tá? Lá na Fator mesmo, a gente teve que organizar uma área específica para atender o investidor, o estrangeiro, desculpa. Por quê? Porque é uma dinâmica um pouco diferente.
né? Esse cara manda dinheiro lá de fora, tem que fazer o SWIFT, tem todo aquele processo. Você tem que atualizar o câmbio antes de mandar para ele. Ele não recebe uma remessa de boleto normalmente como qualquer outro cliente que está aqui em solo nacional. Então, assim, até a comunicação com esse cara tem que ser uma comunicação. Cara, a gente vendeu para francês, polonês, a gente vendeu até para personalidades, assim, é até engraçado. A gente vendeu, assim, para muita português também, mas assim, a gente começou a entender tanto no First, lá no Maitá. O First, exato. E o First a gente está falando de $150 mil, $170 mil. Um cara, apartamento entendeu? no Maitá. E no centro a gente está falando de $40 mil, $50 mil. Até menos. Não, o cara entra. E outra coisa, o cara lá fora. Ele fica carro americano. Não, e ele fica aplicado lá fora para ganhar 5% ao ano. Não, e ele não Aqui precisa. ele faz 1% ao mês, sem contar a valorização do imóvel. Ele não precisa pagar à vista, né? Porque ainda tem a facilidade da condição de pagamento. Então, assim, a gente tá falando de valor total, né? Convertendo isso para o dólar, mas, na verdade, ele paga 30%, 40%. Não é um desembolso cashinho do cara, ele não bota tudo de uma vez. Ele não é 40, $50 mil ali na hora. Ele vai pagando uns 30% durante a obra e depois ele faz a quitação lá do financiamento quando ele recebe as chaves, né? Então, assim, o turista... E outra coisa, né? O Rio tá muito na moda também, né? Tá. Quer dizer que a gente tá mais cosmopolita do que nunca, né? Muito, muito, muito. Eu já tô pensando aqui na transformação, porque... Você anda em Nova York, você sente esse cosmopolismo ali. Uhum. Eu tive no outro dia na Secretaria Estadual de Turismo, ali na Glória, e passei ali por onde era o Asa Branca, entrei. Tinha uma turma de turistas gigante atravessando a rua. Aí dá felicidade, você falando, para, deixa eles atravessarem, calma. Mas é gostoso ver isso, né? É gostoso, a gente se sente valorizado. Lógico, também tá na nossa casa. A gente vai lá pra fora e aí a gente curte essa vibe, né? De estar lá fora, de ter um monte de gente de vários países. Pô, mas tu curtir essa vibe aqui dentro da tua casa e vendo as coisas acontecendo, vendo o desenvolvimento, vendo o crescimento, vendo tudo, dá uma sensação boa pra todo mundo, dá ânimo, né? Dá motivação. Não, melhora o humor coletivo. É porque você começa a linkar, e a gente que é de negócios, a gente quer ver mercado. Eu quero ver mercado. Eu quero ver as pessoas empolgadas. Eu quero que o Rio de Janeiro seja um label, né? Uma marca. E, cara, essa marca vai ser vendida e vai ajudar o meu negócio, o seu. Eu acho que é isso. E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque aí todo mundo vai se motivando junto. Sim. Né? É lógico, eu costumo dizer... melhor o humor coletivo, né? E a gente faz esse movimento, parece que não. Quer dizer, a gente pode não pensar num primeiro estágio que não, mas movimenta o posto de abastecimento de combustível, que a gente chamava de posto de gasolina. Hoje já... Não, virou um centro de negócio. Um centro de produtos. Né? Você movimenta toda uma economia, o mercadinho... Tudo. Vai vender mais... Tudo o posto mudou, a farmácia mudou. Eu acho que tudo está nessa transformação. Né? O mercado imobiliário mudou muito também. Né? A gente tinha alguns modelos de investimento. Antigamente se falava em hoteleiro, né? Você botava a tua unidade dentro de uma gestão, de uma administração, aí aquilo ali não andou muito bem, né? Não funcionou muito bem, mas aí o mercado entendeu o quê? Porra, e o short stay, você dono da tua imóvel, sem ninguém meter a mão, sem ninguém decidir o que vai fazer, e você pode operar ou não, contratar. E aí o mercado falou, porra, esse produto aí é interessante. Sim. Ele se profissionalizou muito, né? Exatamente. É um mercado que aperfeiçoou, criou soluções, né, para o investidor, e assim, é um caminho sem volta, com certeza. E você, porque é muito mais seguro, né? Com certeza, você é dono do teu negócio, né? No outro modelo, né, no pool, você ficava vulnerável porque você tinha que seguir o que a administradora da operação dizia. Nesse modelo, cara, você faz a tua decoração, você define quando você quer abrir para alugar ou não, você define a tua tarifa. Então, assim, o controle está contigo, que é importante, né? Qualquer investimento você tem que... pode ter o controle se você quiser, se não... Eu posso passar para alguém e ele me cobra um FII, administra para mim e tá tudo bem. Mas mesmo assim você não perde o controle. Porque você tem o poder de sair desse negócio. E você pode estar satisfeito ou não com ele e falar, não, eu vou procurar outra operação, vou procurar a Lobier. Você não poderia fazer isso. Exatamente. Então, assim, quando você tirou esse engessamento e olhou, remodelou o modelo, fez um novo modelo de negócios, eu acho que, cara, criou um produto no mercado que o mercado estava esperando, né?
Tiago, deixa eu te perguntar. Eu sou muito ligado à energia, fazia parte do Conselho de Infraestrutura na Fiesp, aqui na associação. Está havendo uma mutação nas cidades, e você falou muito bem, do centro, com uma malha de logística, de transporte muito bacana, e de repente um amigo me ligou esse final de semana, eu estou indo ver um apartamento, só que não tem garagem lá. Não, mas tudo bem, eu estou no Rio só, eu venho para fazer negócio e volto, eu também estou sem carro. Eu falei, sério, o prédio não tem garagem? Ele falou, não tem garagem. Eu falei, não tem, é uma vaga só, é rotativo. Não tem, zero. Zero, não tem vaga. Aí deu um nozinho na minha cabeça, eu falei, mas como é que ele vende um apartamento sem vaga, mesmo entendendo que está havendo uma mutação? Se você olhar para a sua garagem do seu prédio, você fala, mas a garagem está muito mais vazia do que estava há 10 anos. Uhum. Muitas pessoas não usam mais o carro, venderam e por aí vai. Como é que você está vendo essa mudança, o ponto até mesmo de abastecimento para carros elétricos ou para bicicletas ou para esse... Não é nem last mile, né? Não, os últimos 10 metros que você faz de bicicleta elétrica, uma vez que o centro está muito bem atendido... Sim, especialmente o centro. Como é que você está vendo isso? Como é que o imobiliário está se organizando para fazer esse abastecimento? Aí você ouve, a bicicleta pegou fogo, a loja de bicicleta pegou fogo por causa da bateria. Aí tem duas questões, né? Existe uma legislação, né, para a questão do carregamento dentro das garagens. Eu não tenho certeza, eu lembro que eu participei do início ali da tramitação disso, mas eles estão adaptando, por exemplo, se vai poder abastecer o carro elétrico nas garagens ou não, pela dificuldade de você resolver algum problema de incêndio. Uhum. E aí eu acho que isso só vai poder ser feito em cima, tá? Essa legislação ainda está, eu acho que São Paulo ficou mais na frente, mas eles estão ainda desenvolvendo de fato o que vai ser permitido ou não. Esse é um bom ponto. Imagina um prédio de Copacabana com 50 anos, com uma garagem, com as instalações, e o cara botar um negócio elétrico lá embaixo, e o carregador não tiver pronto. Então, assim, por exemplo, até é um assunto interessante. Lá em Salvador, a gente entregou agora um prédio, são 4 vagas por apartamento. Apartamento de 222 metros com 4 suítes. E a gente coloca uma vaga de carregamento, com o carregamento elétrico. Só que a gente foi fazer uma consultoria para ver como é que a gente poderia fazer isso. E aí uma das coisas que a gente comprou, né, que a gente trouxe para dentro do projeto lá da garagem, cada vaga dessa tem um sistema que controla e gerencia o uso da energia. Essa carga. Exatamente. Então, assim, primeiro, ele não vai para cima da carga mínima consumida do prédio, porque ele não pode atrapalhar o funcionamento do prédio. Então ele opera dentro de uma faixa de carga ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele fica organizando a fila de carros. São 56 apartamentos. Se todo mundo ligar ao mesmo tempo, vai dar um problema. Com certeza. Ele organiza, ele gerencia essa fila. Bacana. E aí ele fala assim, quem botou primeiro, quem botou segundo, quem botou terceiro. Ele entende que a bateria do cara chegou no carregamento máximo, ele desliga aquela e vai passando para outra. Bacana isso. Então vai ter uma corrida para chegar antes em casa, né? Não, eu acho que no final, assim, durante a noite todo mundo vai estar carregado. Mas assim, é importante a empresa, né, a construtora olhar para isso e investir nisso e oferecer uma solução. É um novo mundo. Não, sem sombra de dúvidas, a gente trouxe essa solução e realmente é uma coisa que a gente fica muito feliz, né, de poder, porque você tem economia de energia, você tem gestão da energia, muito né? Legal. Então, assim, tem vários atributos que você coloca dentro disso. Agora, esse é um ponto. Então, essa legislação, aí ela ainda não está fechada, não existe uma coisa ainda definida. Sim. Então isso está em trâmite, mas é uma coisa muito importante, porque essas baterias elétricas, essas baterias de lítio, elas não apagam, né? Uhum. Elas começam a pegar fogo e tu não apaga. Pode jogar a água que quiser. Lembra daquela história dos Porsches que caíram de um navio? Que sim, foi fogo? Recente isso. Dentro do mar. Não apaga. Pegando fogo. Só apaga se você sufocar o oxigênio. Isso, porque ele na verdade não apaga com água. Existe um cobertor gigante que você coloca. E você só apaga assim. Então
esse é um problema que a gente tem que entender a fundo, porque assim, o consumo de carro elétrico, ele tá acontecendo. Não, aumentando Quantos carros vendem muito. por dia? Não, hoje a BYD eu acho que vende mais do que todas as outras marcas aqui no Brasil, né? Eu acho que Eu não acompanho muito o número de carros, assim, mas eu vejo assim, no meu prédio, eu vejo... todo mundo no tá meu com prédio, carro elétrico, por exemplo, eu tô não me tem sentindo essa vaga. ultrapassada. E eu tenho uns 3 carros lá que são elétricos. E aí, eu até chamei, outro dia um vizinho lá chegou, eu falei, pô, desculpa te incomodar aí, mas deixa eu tirar uma dúvida, como é que você abastece o carro, cara? E aí ele falou assim, não, eu abasteço no trabalho. No trabalho dele ele consegue colocar na energia. Então, eu acho que esse é um ponto, a gente tem que caminhar um pouco mais nisso, ter um entendimento melhor disso, como é que isso vai funcionar. Agora, em relação à mobilidade, em relação à quantidade de carros, por exemplo, vamos fazer uma conta rápida aqui. Um carro hoje não vai sair por menos de 150 mil reais. Verdade. Uhum. Se você comprar 2 carros que antigamente era assim, o pai e a mãe tinham um carro, é 300 mil reais. Compra um estúdio, né? Eu acho que assim, aqui pro isso, centro e compra a gente tem que estúdio. entender assim, primeiro, qual é o comportamento, né, da sociedade atualmente. O comportamento da sociedade é olhar muito mais para investir do que para perder dinheiro, né? Porque assim, o carro deprecia. O carro vai depreciar todo ano, né? Ele vai perder valor, tirou da concessionária, perde 20%, todo ano vai perder mais 5%. Paga 4,5% E paga mais. IPVA. Exatamente. O carro nunca é um ativo, ele é sempre um passivo. Né? É. E aí o cara fala assim, porra, vale a pena eu ter 2 passivos? Thiago, Ou é mas- melhor ter um passivo? Não, e essa é uma conta que a nossa geração faz. Sim, Tá? Porque o meu filho, por exemplo, que tem 20 anos, Não quer. ele não tem a menor pretensão de Ele ter não carro. quer, Ele ele tá não quer. fazendo autoescola Exatamente. agora, assim, por livre e espontânea pressão. Não tem a menor pretensão de ter carro, porque a vida de Uber é maravilhosa. É maravilhoso. Você aluga carro para dirigir em Nova York? Não, Por que faria essa loucura? Você anda de quê? Exato. Você anda de quê? táxi ou metrô. Uber, metrô, Uber, E aí, assim, o que eu acho? Assim, o que tá acontecendo, o que aconteceu lá fora, vai acontecer aqui. Exato. Você não consegue nem andar na Zona Sul de carro. Não tem como. Você não consegue estacionar. Então, assim, o que eu acho que assim, o comportamento, né, tá moldando, né, a sociedade. Sim. Então, a gente está entendendo que, assim, para que eu vou oferecer um prédio com vaga, né? Se, lógico, um prédio compacto, um prédio... Eu não vou conseguir oferecer acho que um 3 quartos, né? Sem vaga. Sem vaga. Não. Eu não consigo. Não É outro existe isso. público. É porque é uma quantidade de pessoas maior na casa, faz sentido, de repente, ele falou, não, vamos ter um carro. Porque numa emergência eu tenho um. Exatamente. E assim, por exemplo, lá no First a gente tinha 5 unidades de 2 quartos. A gente achou que eram as maiores. A gente achou que iam ser as 5 últimas. Foram as 5 primeiras vendidas. A serem vendidas. É a senhora que quis morar lá, que não tem carro. Era o casal de médico que largou o carro, que não aguentava mais ficar na Zona Sul. Era o filho que ganhou o apartamento para ser o primeiro apartamento do pai. E aí ia casar. Então, que não tinha carro, que ele vivia de Uber. Então assim, a necessidade do carro, ela tá evaporando. Tá sendo cada ela vez tá se perdendo. menor. E especialmente aqui no centro, né? Não, assim, aqui a nem Zona se fala. Sul, a gente já lança muitos empreendimentos sem vaga de garagem, já na Zona Sul, mas aqui no centro realmente não há necessidade de ter vaga. Não há. Com todo esse... E assim, olhando pro centro, né? Você fala assim, será que vale a pena eu pagar R$1.000 para ficar numa diária na Zona Sul, em vez de pagar 250 para ficar aqui no centro e pegar um metrô e ir lá pra praia da Zona Sul e curtir a Zona Sul? Ou voltar de Uber de lá e pagar R$30 na corrida? Exato. Por isso Ou que gastar R$15 e ir pra Praia da Urca, pegar uma canoa havaiana e andar Uma dentro da experiência Baía de maravilhosa. Guanabara, vendo golfinho, tartarugas. É isso. O centro tá tão atrativo porque não é que ele não era atrativo. O centro sempre foi atrativo. É que agora está tendo uma comunicação, que foi aquele ponto que a gente falou. Uhum. O centro está sendo mostrado de uma maneira diferente. Sim. E aí o potencial aparece. Porque, assim, muita gente já tem apartamento para alugar aqui no centro há muitos anos. É verdade. Só que o centro estava desacreditado. Exatamente. E a gente voltou a acreditar no centro. É isso. Você sabe uma coisa interessante, eu estava lendo
E Pereira Passos fez uma mudança aqui no centro bastante importante, várias motivações. A questão sanitária era importante naquele momento, ali final de 1800, início de 900, e houve uma quebra do modelo naquele momento, porque ele fez a Champs-Élysées dos Trópicos, acabou com vários, e a associação comercial atuou muito forte, falou, puxa, a gente precisa conversar. Eu acho que está começando a haver essa conversa entre o privado e o público. Eu acho que a gente aprendeu a trocar essa bola bem, os dois lados, né? Essa bola ela tem que acontecer. Tem que acontecer. O empresário não avança se ele não acredita que aquela região vai ser trabalhada pelo poder público. E bem trabalhada. Não tem como, não existe. É muito difícil isso acontecer. Então, assim, porque o empresário ele opera no risco, né? E aí ele precifica o risco. Quando ele precifica o risco, ele fala assim, cara, o que dentro de todas as análises que ele faz, né, política, econômica, social, de tudo, como é que o governo vai vir aqui? Vai me oferecer aqui transporte, vai me oferecer segurança, eu estou dizendo para tudo, não estou falando nem só do mercado imobiliário. Sim. Né? Então, assim, porque tá tudo interligado. Vai me oferecer logística, vai ter rodovia, vai ter incentivo, vai ter show na praia, vai ter evento lá no Barra Olímpica. Então, assim, o empresário, ele vem, não é que não tem dinheiro, né? Eu sempre escutei isso, né? Dinheiro nunca falta, né? Falta projeto bom, bons né? projetos, né? E aí, assim, quando fala bons projetos, todo mundo acha que é só o empresário, mas não é só o empresário. É uma cadeia de negócios que tem que andar junto. E eu acho que o Rio está começando a captar. Eu tive em Gramado, eu tenho uma filha de 4 anos. Eu fui para Gramado, eu voltei de lá encantado. Apaixonado, lá é incrível. Vocês já tiveram em Gramado? Já. Ali foi a maior experiência dessa relação público-privada. Por quê? A prefeitura dá todos os recursos, deixa a cidade segura, limpa, iluminada. Impecável. Ajuda o empresário, dá incentivo. Cara, o negócio funciona. É uma Disneylândia no Brasil. Uma Disney, exato. E para ele, o ISS está rolando dentro do município. Sim. A economia gerador de receita. Essa conta emprego. paga, essa conta se paga. Essa conta se paga. Que é o que vai acontecer aqui no centro. A receita que vai ser gerada depois que isso aqui tiver um pouco mais maduro, cara, isso vai ser um ROI de retorno desse investimento que foi feito aqui, vai ser, sei lá, X anos, não dá pra gente falar porque eu não sei qual foi o tamanho do investimento, mas não tenho dúvida que se paga. Sim. Né? Eu acho que é isso, no final das contas, todo mundo quer o retorno do investimento. É verdade. Todo mundo quer, eu vou investir meu tempo, eu vou investir a minha expertise, eu vou investir meu dinheiro, eu vou investir o quê? Mas no final, ninguém investe sem olhar para um retorno daquilo. E então, assim, essa parceria, eu acho que a associação, ela sempre fez um papel muito importante, né, nessa relação. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo, de repente, é uma vertente muito boa de você atacar, de criar mais aproximação, criar mais vínculos, criar mais parcerias. A gente até conversou do Marcelo Haddad, né, do Aliança Cidade. Sim. É um cara fantástico. É um cara que está olhando para o centro, que eu chamo ele de embaixador do centro. Não, até na nossa imersão, né, que aconteceu na quarta-feira da semana passada, a maior imersão do mercado imobiliário aqui do Rio, Thiago estava lá, ele também, né? Ele estava lá. E ele falou algo muito bacana. Ele falou que, no ponto de vista dele, o que falta no centro é esse marketing positivo. Porque os problemas que o centro tem, todos os grandes centros têm. A gente já falou isso aqui em outro episódio, né? Problema de segurança, que é o que é mais falado, todos os grandes centros no mundo têm esse problema, né? Alguns mais, outros menos, e isso vai sendo resolvido conforme o humor do bairro vai melhorando. Então, quando começar a ter mais comércio aberto, mais pessoas circulando, isso vai melhorando, porque não tem como ser o contrário disso. A prefeitura vai investir mais em segurança, vai olhar mais para isso aqui, né, nessa região. E ele falou muito bem, ele falou, eu acho que falta, e você também falou isso, a gente fala mal do centro, a gente é o carioca em geral, eu não sou carioca, mas me considero. Você é uma carioquinha. Sou paulistoca.
e a gente acaba não vendendo o centro como ele é. A gente visita outros centros no mundo, mas quando a gente vem pra cá só tem gringo aqui. Tem que ter essa visão, você tem que ter uma visão. Não adianta. Tem que trazer visão pro negócio. E aí, falando em visão, além desse empreendimento da Fator, lá na Praça Pio, aqui, não é lá, é aqui, na Praça Pio 10, número 99, que é o Brise. Quem quiser saber mais, me procura. Eles estão com mais 2 projetos para vir aí. A gente deu entrada já na prefeitura de mais um projeto, vão ser mais 50 apartamentos. A gente deve vir com ele até junho, mais ou menos. E aí a gente tem um projeto maior, que a gente vai dar entrada agora na prefeitura também. Daqui tá terminando de fazer alguns acertos ali, né? Tem até um ponto importante. Todo projeto hoje, todo projeto no centro da cidade é obrigatório ter uma área para bicicleta elétrica. Para a mesma quantidade de apartamentos eu tenho que ter, é obrigatório ter bicicleta elétrica, não, desculpa, bicicleta. Tá. Então é só para lembrar disso. E a gente está também tá indo para a terceira versão do Reviver, né? Teve a primeira, a segunda, a gente está indo para a terceira, que tá sendo cada vez evoluindo mais. Então a gente vem com esse de quase 50 unidades e depois a gente está vindo um empreendimento com um porte bem grande, vão ser quase 300 unidades, também na região da Candelária também. Legal. Delícia. Com um rooftop assim, a gente fala na empresa, é um rooftop da Barra da Tijuca. Aquela área de lazer vai mexer muito aqui nessa região, vai transformar muito. E é isso, a gente meio que adotou, e é lógico, eu acho que a gente estudou aqui no centro uns 15 prédios, cara, de estudo, assim, eu acho que visita em prédio deve ter sido, eu não lembro quantos. Tem dia que a gente vinha pra cá, a gente visitava 6 prédios. Missão. Não, era um dia de visita para entender a estrutura, exatamente, para poder botar isso na viabilidade. Não tem como você não visitar. Mas, a gente está muito empolgado com a questão do centro, a gente está olhando com muito carinho para cá. É uma tese, né? O pessoal do mercado financeiro gosta muito disso. A gente fala com muito fundo de investimento, eles têm procurado muito a gente, até em função do Brise, né? A gente saiu no Globo, saiu em várias mídias, então sucesso, eles estão procurando muito, tem muitos fundos que também querem entender essa tese do centro, né? O que está acontecendo, por que se fala tanto nisso, por que toda hora sai uma matéria, uma notícia do centro da cidade. Então muita gente querendo entender, muita gente querendo fazer negócio com a gente, querendo investir. A gente está super aberto para isso também, a gente conversa já com um monte de gente. Mas essa ligação também do mercado financeiro com o mercado imobiliário é fundamental. Antigamente a gente tinha uma restrição muito grande de crédito, né? Porque a gente normalmente trabalhava com os grandes bancos, eram 4, 5 bancos, né? E a gente ficava muito limitado porque você não tem muita opção, né? Você ficava muito amarrado. Hoje em dia o mercado financeiro entrou no segmento, né, para fazer esse funding. Você tem várias empresas aí que estão dando, vários fundos que estão gerando esse capital, esse recurso que é fundamental para a gente. Para os incorporadores. Exatamente, porque a incorporação é um assunto à parte, né? A gente falou muito aqui de produto, mas a incorporação, ela é muito capital intensivo, né? E depende muito do mercado e da parte comercial também, né? Quando a gente vai montar um estudo de viabilidade, são os itens mais importantes, qual é a exposição de caixa, qual a velocidade de vendas, como é que o mercado tá para isso tudo acontecer. Então não vai lançar em conjunto com o outro. Não vai, o que vai vir de concorrência junto, porque vai absorver a demanda. Então eu sempre acho, eu acho que a pessoa de mercado imobiliário, ela precisa ter uma visão sistêmica muito grande, né? Porque ela precisa entender do macro, ela precisa entender do micro, ela precisa entender as gerações, né? Como é que esse cliente tá se comportando, porque o cara não está comprando a xícara, né? Ele está comprando 300, 400 mil reais. E o que você falou, essa mutação, né? Já tem que ter espaço para bicicleta, se não tiver, não vai aprovar. Não tem. Sim. A questão do centro, só voltando um pouco nisso. O centro, se a gente fizer uma análise o centro é quase como uma startup, né? Se você olhar. Então você tem os primeiros investidores, né?
a série A de investimento, que foi o governo, e aí depois você tem outros investidores que vão entrando. Se o cara deixar para... Porque aí muda tem um investidor institucional, empresa, você tem os investidores mais qualificados, você tem os... E aí, assim, o cara que deixar para entrar por último realmente não vai colher muito. A água já não está tão limpinha assim, né? Não está tão limpinha assim. Mas é isso, o Centro é uma grande startup, né, que está sendo desenhado de uma forma para atender... você tem gente vindo da Zona Norte para cá, você tem gente porque questão de segurança da Zona Norte, outra coisa, o cara não vê lá a Baía de Guanabara, né? Mas ele pode ver isso aqui no centro da cidade. Tem muita gente usando aqui o centro como primeiro imóvel. Uhum. Tem muita gente usando o centro como primeiro investimento imobiliário. O cara já tem um apartamento para morar, mas ele quer investir em alguma coisa, ele está usando. Uhum. Eu acho que assim, essa galera tá de parabéns, tá saindo na frente. O trabalho da BSJ, né, o trabalho do grupo BSJ, das empresas de venda como um todo, é fundamental. Eu sempre falo isso em todas as vezes, na imersão eu falei isso. Falei, gente, quem puxa esse mercado são os corretores. Por quê? Porque eles incentivam. Porque eu duvido que não tenha 3 corretores te mandando um WhatsApp, oferecendo algum produto, ou não tenha 2 corretores te ligando todo dia. E aquilo ali te acende uma questão. A ideia é gerar curiosidade mesmo, né? Isso. Mostrar o que está acontecendo. E o centro, nós somos tão otimistas com o centro, né? O Brito falou muito do centro na imersão. O Brito está animado, ele quer vender o centro inteiro. Está devorando o centro, está apaixonado pelo centro, né? O Brito, meu presidente da BSJ, né? Que eu trabalho lá na Lopes Zona Sul, que é do grupo. E a gente tem muito corretor que investiu no centro, comprou imóvel nesses lançamentos. Então isso prova o otimismo. Então ele fala de primeira pessoa também. Nós compramos. O cara comprou o que ele vende, né? Ele acredita mais do que ninguém. Exato. Isso aí é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Você comprou o produto que você vende é porque você é apaixonado por aquilo, você acredita naquilo. Realmente acreditou. Exatamente. Então, assim, cara, a parte comercial, né? Porque, assim, a construtora, a incorporadora, ela precisa dessa relação de confiança, entendeu? Quando eu sento com a Nani, com os outros diretores da empresa, eu preciso entender deles, gente, dá para eu ir ou não dá? Eu não posso refutar, eu não posso ter medo, entendeu? Porque se eles falam, cara, esse preço não vai, esse projeto não vai, eu preciso escutar isso. A Fator escuta muito isso. A gente não anda sem escutar eles, entendeu? Verdade. Porque é pulsação, né? Sim, eles é que estão em contato. Aponta, né? Exato. Não importa se a gente já fez 200 prédios. E deu certo. Às vezes... O mercado muda todo dia. É isso. Às vezes agora não vai dar certo. Quem tem essa temperatura são eles. Então, assim, a gente não faz nada sem estar junto, sem... Porra, esse projeto aqui, esse quarto de 10 metros funciona? Porra, 10 metros não, mas 14 metros funciona. Esse acesso aqui, porra, tem banheiro de serviço? Não tem. Mas não tem problema, porque faz um lá. Então, assim... Esses insights a gente tem que escutar deles, entendeu? E assim, tu senta com todos os diretores, né? Você senta com Ladeira, com o Paulo, você senta com o Sandro. Eles também têm uma animação com o centro que dá vontade de a gente comprar o centro inteiro. É verdade. Você fala, vai sair, vamos comprar e vamos lançar o centro inteiro porque vai sair tudo, né? É verdade. E tem saído tudo. Sabe uma coisa que eu perguntei pra Nani no outro dia, Thiago? A absorção ali de 90%. Tá incrível. Eu falei pra ela, ô Nani, vocês estão errando no preço, é impossível. Ele falou isso mesmo. Como é que você lança e vende tudo em, sei lá, 2, 3, 4, 5 dias, vendeu tudo? E o centro, assim, tá barato demais. Não, e o centro, não tinha oferta, foi o que eu falei, não tinha oferta. Eu acho que não é tá barato demais. Eu acho que as pessoas que compram estão enxergando e estão tendo visão. Uhum. O cara tá entendendo que... Porque às vezes você fala assim, tipo, Zona Sul, 60 mil metros quadrados, tá caro ou tá barato? Quanto é que vai estar daqui a 5 anos? Então, assim, você tem centro hoje a 18 mil metros. Só que é uma unidade pequena. Aí você faz um ticket médio ali de 300 mil reais. O cara comprou... O centro é um pouco diferente, né, Nani? Assim, em sentido de o cara compra o ticket médio, né? Sim. Ele não olha muito o metro quadrado. Não. Entendeu? É então, custo-benefício mesmo. Exatamente. A conta é de custo-benefício. É o quanto que isso vai me gerar de renda
né? Eu investindo 30%, o financiamento se paga pela locação da unidade, é essa conta. O aluguel vai me dar tanto por mês, porque a tarifa é de tanto, com a taxa de ocupação de tanto. Normalmente é uma tarifa de X com taxa de ocupação de 75%, mais ou menos. É porque esses e faz dados a conta, sobra quanto no final? Não então, são especulativos, os dados já existem. Como eu falei, entra aí no Booking.com, entra no Airbnb, na Charlie, e vai ver que o preço já existe, já está precificado, então essa rentabilidade é real, ela já acontece. Se você for agora no Windsor Guanabara, aqui do lado, a tarifa no balcão é de R$ 1.500. Uau. Vou agora lá. Pode abrir a internet, pode Nem fazer estamos falando de carnaval, porque Nem o estamos carnaval É lógico do que ano passado teve maior ocupação do que a Zona Sul, o centro da cidade. o turismo doméstico fica no centro. O turismo internacional ainda fica na Zona Sul, mas vai migrar para cá. É verdade. Mas o turismo doméstico fica aqui. Agora, eu tô falando da tarifa balcão, né, lá do Windsor, mas se for num Booking da vida, vai ser em torno de R$700, mais ou menos. Mas hoje a gente faz projeção do short stay aqui, a tarifa do investidor, quando a gente faz essa conta para dar uma rentabilidade, que vai dar aí, a gente fala de 0,85, 0,9 ao mês, líquido, a gente faz uma projeção com uma tarifa de R$280, R$285. E você tem um Windsor Guanabara a 700. Né? Não, nós somos altamente conservadores. E assim, e você tem uma piscina com rooftop, você tem uma academia fantástica. O próprio Breeze, você tem um salão de cabeleireiro que você chama a sua cabeleireira para fazer as unhas, para fazer o teu salão. Você tem um cowork lá dentro. Sabe o que é interessante? Você tá falando isso, eu lembrei de uma amiga. Nossa, de repente me chamam, você não tem os problemas que uma mulher tem. Eu tô na empresa, de repente me chamam, o cliente me chama para uma reunião, eu falo, meu Deus, meu cabelo, minha unha, Então, tendo uma estrutura dessa aqui no centro, ela tá trabalhando de repente aqui na empresa. É uma comodidade fala, ok. Fora do comum. Pego o VLT, chego em casa, faço o cabelo Sim. e pum, pra minha reunião, dá 2 horinhas que eu chego aí. É isso. Eu acho assim, analisando tudo isso que a gente falou, né? Toda a questão de toda essa infraestrutura já pronta. É um modelo diferente. Olhando para frente do mercado, olhando o que está acontecendo agora, a geração, a forma de consumir. Assim, é muito difícil, isso não dá certo, né? Tem que se esforçar para isso não dar certo. Tem que se esforçar Então, por isso que as pessoas muito. estão, cara, tá vendendo tudo. Lança centro, vende tudo. E aí fala, mas é uma demanda, vai ter demanda para todo mundo. Cara, vai ter demanda para todo mundo. Vai ter. O corretor que trabalhar bem o centro vai ganhar muito dinheiro. Com certeza. O cara vai Essa é uma onda que ainda começou a chegar. É uma onda. E o cliente que investir no centro também vai ganhar dinheiro. Não tenha dúvidas disso, gente. Pode investir no centro, porque nós temos certeza, nós estamos investindo. Cara, que legal. É isso. Que legal, empolgante isso. É empolgante porque o nosso objetivo aqui é fomentar negócio no Estado. Fomentar negócio no Estado e no Brasil através do Estado. Considerando o Rio de Janeiro como sendo um hub, né, é meio que natural, se eu vou ao Brasil e puder escolher, tá bom, mas eu posso então falar de negócio no Rio? Posso, então eu vou ficar no Rio, vou ali à praia em Ipanema, vou ali à praia na Urca, ou seja, o que for, vou visitar os museus e o CCBB no centro do Rio. Quando a gente ouve que está tendo toda essa movimentação, e eu vou contar um segredo para vocês, que não é tão segredo assim, o Carlos Osório, que já é um campeão, ele assumiu o conselho de revitalização do centro, aqui na Associação Comercial. Quer dizer, um cara já campeão na campanha do Cristo. Ele operou daqui da associação a campanha do Cristo há algum tempo, uma das 7 maravilhas, né, do mundo. E eu acho que a gente vai ter mais uma maravilha do mundo aqui no centro daqui a pouquinho. Que bom. Daqui a pouquinho, porque o que vocês estão falando do que é prática, do que é fato, com o que está sendo desenhado por dentro aqui da associação comercial, cara, é assim, deixa a gente bastante empolgado. E eu acho que tudo começa da empolgação. Numa empresa começa de uma empolgação. Sim, o entusiasmo movimenta tudo. Você tem que acreditar.
em alguma coisa e não adianta só planejamento, né? Você tem que realizar. Né? Eu acho que o bom profissional é o cara que realiza. Eu acho que isso, a gente tem esse executivo aqui do Rio de Janeiro, né? O Eduardo e a equipe, eles realizam, né? E aí todo mundo embarca. Todo mundo ganha com isso. A gente teve assim, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas a gente teve a palestra lá na imersão, a gente teve a palestra do Pimentel. Foi o Do Rodrigo Bop, Pimentel, Cara, e ele falou uma coisa assim que ficou muito na minha cabeça, que foi como as equipes se organizam na hora que eles fazem as incursões. E aí, assim, eles falam muito de liderança, né? Eles entram na mente ali do soldado, né, do policial, do BOP, para ele entender de liderança e realmente na hora que o bicho pega ele poder ser o líder, né? E aí ele mostrou uma foto e nessa foto mostra sempre a maior patente atrás. Era uma equipe de uns 4 ou 5 policiais. Ia um policial na frente, olhando para cima, o de um lado olhando para um lado, do outro olhando para o outro, o do meio ali dando meio que retaguarda, e o cara que comandava ali aquela tropa ali, né, aquele grupo, atrás coordenando, fulano olha mais para tal, fulano vem mais para cá, fulano, o cara vai coordenando. E aí que ele falou assim, vocês viram que naquele evento que teve recente, que entraram lá na favela, que as baixas que tiveram, ou os policiais que ficaram feridos, eram policiais de patente alta. Aí eu entendi por quê. Ele explicou por quê. Porque o cara, quando ele começa a incursão na favela, ele começa atrás. O líder fica atrás, no começo. Porque ele vai coordenando os caminhos. Agora, quando o bicho pega, quando a guerra começa... Quando a maior experiência dele. Ele vai pra frente. Ele vai pra frente. E sabe por que ele vai pra frente? Porque todo time precisa ter um líder puxando na frente, motivando, entendeu? Pra gerar coragem nos outros. E aí... foi incrível. Porra, foi incrível. Cara, foi incrível isso. E aí eu falei, cara, isso é fantástico, né? Porque assim, o cara bota a vida dele em risco. Porque ele acredita que o propósito dele naquele momento é motivar as pessoas. Porque senão os caras não vão andar. Ele acredita na missão e ele vai na frente. Então, porra... Cara, isso tá na minha cabeça desde o dia lá, assim, eu fico com isso na cabeça, assim, eu falo, cara, isso é fantástico. Então você tem que ser maior do que a natureza humana, né? Porque a natureza humana é o medo que tá na frente. É o sentimento de autoproteção. Pô, o cara bota o medo de lado, calma aí, vai pra lá, eu vou pra frente, porque se eu não avançar e não me colocar na frente, mostrar que eu não tenho medo, os caras não vêm. É isso aí. Então, assim, é isso que a gente tá falando, que a gente precisa aqui, né? A gente precisa de motivação, né? A gente precisa de liderança. Alinhamento, mais líderes e alinhamento. É uma coisa que a gente estava falando, a gente aqui no começo estava batendo um papo sobre Firjan, a estrutura, as entidades, e hoje o Josier conseguiu ter aqui uma liderança bastante interessante. Uma das primeiras conversas foi com a Firjan, com o Eduardo Eugênio. Caetano, à época, ainda não era o presidente. E a gente falou, temos que nos unir, porque a turma que trabalha aqui, está à frente, liderando cada um num segmento, e tendo ali o Josier aqui na associação como o líder principal, é pro bono. A gente está deixando de atuar na nossa empresa em algumas horas do mês para atuar aqui, acreditando que essa atuação vai melhorar, no final das contas, a minha empresa e, evidentemente, a partir do momento que está melhorando todo o contexto, né? Sim. E eu vou fazer só um recorte que eu te falei antes. A gente, e quero saber qual é o impacto que você vê assim. Nós estamos aí ajudando ao entendimento de como funciona essa transição energética com os ônibus. E aí fizemos algumas reuniões aqui, chamando as lideranças, desde a concessionária de energia, a Light esteve presente, a Naturgy, e nós fizemos uma avaliação do impacto sonoro que não estava mapeado. O Rogério Regazzi, ele fez essa avaliação que foi assim, bastante disruptiva para a gente, porque eu fui buscar o impacto sonoro de um ônibus
Porque todo mundo sabe, não, o ônibus faz barulho. Uhum. É o Euro 6, não importa, ele faz barulho. Uma coisa é a poluição atmosférica, no sentido de particulados e tudo mais. Outra coisa é a poluição sonora. Perfeito. Então, o Rogério conseguiu identificar que uma edificação reduz o nível de ruído. Ele avaliou o ônibus a diesel, Euro 6, o outro elétrico com a mesma intensidade, agora está indo para avaliar o ônibus a gás, que é como se o sujeito tivesse no apartamento dele aquela janela com dupla. Blindagem. Isso, dupla para absorver o ruído. Com acústica, né? Simplesmente por sair de um ônibus a diesel, Euro 6, esse último que está aí moderno, para um ônibus elétrico ou a gás. Como é que você vê, Thiago, essa mudança de repente, ou a valorização de um empreendimento seu a partir do momento que o nível de ruído cai? Você falou uma coisa Porque interessante. isso é uma consequência que independe de você. É a turma de transporte que vai trabalhar. Você falou uma coisa interessante, eu vou falar sobre isso, mas você falou sobre essa questão do estudo. A gente também tem no mercado imobiliário a obrigação de fazer um estudo, quando a gente vai fazer um empreendimento, chama IVA, Estudo de Impacto da Vizinhança, para saber, durante a obra, como que a vizinhança vai ser impactada, batistaca, marteletes e tudo mais. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade, né? Eu digo Com em todos certeza. os setores, né? E todo Essa mundo preocupação, que eu não sei se isso é uma legislação, é uma exigência, se era obrigatório ou não fazer o estudo do impacto do som. Era obrigatório ou eles fizeram porque acharam convenientes? Não, eu acho que é obrigatório. É obrigatório? Eu acho que é obrigatório. Acho ainda, mas para mim é obrigatório. Você quer ver uma outra coisa? Eu acho que uma ABNT, ela é lei, tem que ser seguida. Sim. E eu ouvi no outro dia... norma, né? Eu ouvi no outro dia de um secretário estadual que ele não precisa seguir a norma. Eu falei, como não? A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Exato, Técnicas, né? como O nome não? já fala. De Deus, pessoas da engenharia atuaram e da sociedade civil. Um leigo, quando faz uma norma hospitalar, um leigo está ali colaborando e contribuindo. Não concordo. Por quê? Engenheiro explica de novo. Médico explica de novo. E de repente a gente não é obrigado a seguir. Então, tem algumas coisas assim que são meio complexas no entendimento, né? Mas o impacto, a avaliação do impacto na hora da obra é extremamente importante, porque tem gente que de repente vai optar por se mudar. Não, a gente inclusive avisa. Comprar o terreno do lado. A gente inclusive avisa, às vezes, vai começar a etapa tal, vai ter poeira, vai ter... A gente avisa na vizinhança. Eu acho que Isso é muito legal. A maioria das construtoras fazem isso, as sérias, grandes. Sim. Avisa para a vizinhança que vai ter, porque pode ter um idoso, pode ter um recém-nascido, pode ter ali uma família que vai se incomodar e isso é avisado. Todo mundo que já conviveu com uma obra do lado sabe o quanto é inconveniente ter uma obra do lado, né? Então essa preocupação ela é super genuína. Agora, esse ponto que o Ricardo falou, né? Fazendo esse estudo do impacto sonoro, isso é importantíssimo, né? Porque assim, imagina, a gente tá falando de som, né? O cara vai investir em alguma coisa que vai passar um ônibus desse na frente. Aquilo vai ser depreciado ou valorizado em função, um dos itens vai ser isso, a poluição sonora, né? Vão ter outros itens que vai valorizar ou desvalorizar aquela propriedade, aquele investimento, mas assim, isso impacta diretamente no nosso negócio. Sim. Né? Então, sei lá, se for uma coisa que realmente ultrapassa, fica desagradável, ou a gente vai ter que entregar um prédio com algumas soluções de janelas acústicas, que a gente vai encarecer o custo e tudo mais, ou a gente pode até optar por não fazer algum empreendimento naquela região, né? Ou de apoiar. Simplesmente, Nani, eu acho que é uma coisa que você podia trazer a turma de transporte para essa conversa, porque simplesmente passar a visão desse segmento de imobiliário do como isso pode valorizar e ser importante para o desenvolvimento. Tem para os dois lados. Tem para os dois lados. Mas assim,
é a questão da troca, é a questão do levantamento, é a questão de você sentar para conversar e unir as pessoas, que foi um trabalho que você fez, né? Se a gente estava comentando um pouquinho antes. Então, assim, e a gente falou um pouco dos facilitadores, né? A gente tá falando um pouco de negócios agora, mas é isso, eu acho que o mercado precisa dos facilitadores, né? E os facilitadores são essas instituições como a associação, que tem um papel importantíssimo e que pode escalar isso cada vez mais. É importante a gente poder chegar aqui e falar, pô, tô precisando fazer tal coisa, você tem alguém para me ajudar? Exato, você acha que você consegue isso me botar? fundamental. Então, assim, a gente está vivendo uma era muito dos clubes, né? Dos networks, das associações. Então, assim, as pessoas precisam se encontrar para trocar. Essas conexões são fundamentais. São fundamentais, né? Então, assim, você tem que saber com quem você conversa. Porque assim, o tempo que você demora, vamos supor, eu quero fazer um vídeo em inteligência artificial agora, nesse momento. Eu não conheço um cara especialista em inteligência artificial que já fez vários vídeos eu posso conhecer. Mas de repente você vai falar, pô, Thiago, eu tenho um cara aqui agora. Eu já pensei em 2. Já pensei em 2, exatamente. Então, isso é negócio. Isso é point. É lógico. Exatamente. Você então, conseguiu apresentar o teu projeto, já vendeu o teu projeto porra. pro fundo, a coisa E resolvi. Sim, assim. E melhor, com velocidade. Uhum. Porque, porra, gente, alguém conhece alguém, aí eu vou lá. Vai fazer uma pesquisa, não sabe, não tem referência. Não tem referência, pô, aí a pessoa fala que já fez, aí tu não vê nada. Então, assim, é velocidade. Hoje em dia, o dinheiro tá muito caro, né? A gente tem o mundo está num nível de eficiência. Se a gente não for muito bom, a gente está fora do jogo. A gente tem um governo que está pagando muito caro pelo dinheiro, né? Ele compete comigo. Eu quero vender um imóvel, mas ele quer vender uma oportunidade de investimento para ele poder arrecadar mais. Então, é uma briga que a gente fica, o mercado imobiliário fica nessa briga, né? Muito. Então, assim, qualquer um mês a mais para um negócio de capital extensivo, que eu tô falando de 500 milhões, de 1 bilhão por ano. Isso, a gente não tá falando de pouco dinheiro, muito dinheiro. Se eu perder 0,5% ao mês, pelo custo do dinheiro no tempo, esse carregamento, que fosse 0,5%, uma poupança, que não é isso que a gente sabe, que o custo do dinheiro é muito maior do que esse, eu tô perdendo muito. Eu preciso de velocidade, eu preciso de rapidez. E você não está perdendo muito, a sociedade toda está perdendo. A coisa é muito maior. É muito mais complexa, né? Mas, Thiago... E assim, só para... Esse era um ponto, eu acho que é importante, assim, não sei se a gente vai fechar agora, mas também tá vendo uma oportunidade muito grande aí, que é a entrada de um segmento da classe média no mercado imobiliário, né? Porque durante os 2-3 anos, esses últimos 2-3 anos, a gente vendeu muito para o segmento popular, e a gente vendeu muito para o alto padrão e esses produtos e estúdios compactos. Mas com essa previsão de redução da taxa de juros, a gente traz para o mercado toda a classe média, que é um pedaço gigante. Então é outro insight, é o maior pedaço. A classe média que carrega, né, o país. E eu estou falando isso assim, o corretor tem um ano muito promissor. Porque tanto a parte dos esses projetos, tipo centro da cidade, né, estúdios, mas como hoje você tem Grajaú, Tijuca, Meia, Caxambi, com a taxa de juros baixando, o cara conseguindo fazer a conta e falar assim, pô, eu consigo pagar essa parcela, eu consigo sair do eu aluguel. Quero sair do aluguel, vai vir uma quantidade de gente para o mercado imobiliário que, assim, é imensurável. Porque o cara quer a casa dele. Sim. Né? E aí ele vai fazer a conta e vai falar, pô, eu consigo essa parcela. Então, assim, é um ano que a gente está muito otimista, a gente está muito confiante, a gente sabe também que as empresas de vendas também estão muito confiantes, a gente tem certeza que o Rio de Janeiro também tá nos agradando. O cenário está muito otimista. O cenário está muito positivo.
E é isso, alguém tá lá na frente agora, né, das equipes puxando para poder fazer as coisas acontecerem. Mas né? são vocês estão lá na frente puxando o centro, a gente tá lá na frente puxando as vendas e sempre vai ter um obstinado indo à frente, acreditando para que as coisas aconteçam melhor para todos nós, porque quando é bom para você, é bom para mim, é bom para a cidade, No é bom ecossistema. Exato, para o comércio, para tudo. É isso, eu não sei se, mas o grupo BSJ fez um volume de venda ano passado, não sei se pode falar. Pode. Foram 3 bi de venda. 3 bilhões em vendas. 3 bilhões em vendas. É um número assim, eles amassaram São Paulo, assim, é um fenômeno, tá? 3 bilhões em vendas é um número muito representativo, tá? Então, assim, é isso, o incorporador precisa dessa força. Não tem como a gente querer lançar. Eu posso querer lançar aqui 1 bilhão, mas se eu não entender que tem uma estrutura pronta, preparada para vender 1 bilhão, eu não vou fazer um investimento. Mas é isso, eu acho que é aí que nós, como sociedade, estamos avançando. É o profissional certo, no segmento certo, o respeito do outro profissional, a esse profissional, o entendimento que vai ser muito melhor para você. Trazer a expertise desse para somar contigo. Sim. Num hospital, a construtora conseguir mostrar para um grupo hospitalar que ela tem expertise para construir e mesmo por vezes parecendo um fio um pouquinho maior, o resultado daquela operação vai ser positivo. Sim. A gente viu algumas redes hospitalares canibalizarem obras e contratar tudo picado. Não, então eu contrato o duteiro, eu contrato o eletricista, contrato não sei o quê. Esse é o segredo do insucesso. Exatamente, Nani. É a pior coisa que... eu vou contratar uma empresa para fazer a fundação, aí vai vir outra empresa para fazer a estrutura, aí você... Outra faz instalação, e aí você descasa momentos da obra, que a obra, ela é uma receita, né, que precisa ser seguida. E ela tem a hora de botar o fermento, tem a hora de botar água, tem a hora de botar... Aí o cara quer tentar gerenciar isso sem experiência. Não, ela fica sem dono, ela precisa ter dono. É horrível. Né? É assim, o que ele gasta mais não compensa no final das contas. O que ele acha que gasta menos, na verdade. Isso você falou um ponto importantíssimo. Esse ponto cara, cada um faz o seu. Exato. Com excelência, com qualidade. E entrega teu resultado, tua performance. Cara, voltando à história. Deixa o líder ele na frente, deixa o cara que sabe olhar bem para a direita, o cara que sabe atirar bem na esquerda, deixa o cara que gosta de proteger. Então, assim, cada um no seu. Não queira fazer inventar. Tudo. Exatamente. Não tem mais espaço para essas experiências, né? Não. Cara, assim, eu estou muito feliz dessa conversa, Nani. Eu te agradeço bastante ter trazido o Thiago, depois de 10 anos, a associação de volta. E quero já amarrar ele de volta, porque gente boa, eu acho que tem que estar junto. Eu acho que a gente tem muito a fazer, muito a conversar e avançar, continuar avançando nesse Rio de Janeiro. A gente não pode parar. Nós temos aqui uma sensação de olhar para trás no Rio de Janeiro e trazer a história. Isso por vezes é ruim, porque você não olha o presente, você deixa de cuidar do seu quintal. Vamos trazer isso como ponto positivo. E nessa posição de liderança, não... sair do saudosismo e fazer acontecer. Levando menos a visão dos outros estados do Brasil, mas assumindo o papel do Rio de Janeiro como hub, como líder. É protagonista, gente. O Rio de Janeiro é o protagonista do Brasil, é o cartão postal do Brasil. Sim. Todo estrangeiro, quando pensa em Brasil, pensa em Rio de Janeiro. Apesar de São Paulo, minha terra, ser ali um coração financeiro... não tenho o que falar, assim, né, com relação à potência de São Paulo. Mas ninguém se somam. Mas a gente está trazendo paulista. A gente pega o dinheiro de São Paulo e bota aqui no Rio de Janeiro e faz os dois vão crescer, pô. E paulistas bons também estão vindo pro Rio, sabe? Também, pô. É isso, soma, é uma conta de somar e multiplicar. O objetivo é esse. E sempre olhando no propósito maior, que assim, cara, no final das contas, o que eu quero? Eu quero que tenha investidores satisfeitos,
eu quero que tenham famílias felizes, eu quero... Isso não é demagogia, não é nada, mas é de fato. A gente que passa por essa experiência de pegar um terreno do zero e transformar aquilo num condomínio, e depois você vai no condomínio e você vê aquele condomínio com as crianças na piscina, porra, com as crianças andando de bicicleta, com o pessoal usando a academia. Cara, isso é magnífico, isso é fantástico. É uma sensação muito boa isso. Então, assim, é o que você me perguntou, como é que você vê o centro? Eu vejo o centro desse jeito. Eu vejo aqui as coisas acontecendo. O centro vivo. O centro humanizado, o centro respeitado, o centro funcionando, com as escolas, com tudo. Então, com os cafés aqui, imagina vários cafés em torno aqui da Candelária, o cara sai, dá uma caminhada aqui na Orla Conde. Então é isso, é aí que eu busco força para falar, cara, é isso que eu vou. Não importa, porque vai vir gente, vai falar, e aí que é a coisa da startup, né? A startup, cara, o cara tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar, né? Com certeza. E a gente acredita. É isso. Tiago, assim, Nani, mais uma vez te agradeço. Imagina, Tiago, te agradeço também de ter vindo. E vamos avançar, não vamos parar não, porque tem muito para a gente fazer e cada um no seu pedacinho continuar liderando para que a gente aumente esse exército, né? Sim. E a onda vai ser cada vez maior, né? Eu acho que é isso, é fazer uma onda cada vez maior. Eu acho que junto a gente consegue isso. Sozinho não funciona. Sozinho é muito mais duro. Você que está assistindo a gente, não perde mais tempo não. O avanço da tua operação, do seu negócio, vai ser muito maior e muito mais rápido se tiver junto com um grupo como esse. Não precisa ser esse. Eu gostaria que fosse. Mas com um grupo como esse, você vai acelerar a sua operação. Então, fica com a gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Nani. Fica com a gente, tem muito mais para a gente continuar conversando.